queridos, mais uma vez estamos juntos para poder conhecer um pouquinho mais das Escrituras, pedir força, sabedoria e graça, principalmente nesses dias que a gente está passando em casa, trancado, você aí possivelmente sem muita expectativa do que está para acontecer. E hoje eu queria compartilhar o Salmo 8 com vocês, que diz o seguinte: Deus é glorificado nas suas obras e na bondade para com o homem. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste com os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Esse salmo de Davi, ele é um salmo messiânico, ele fala profeticamente a respeito de Jesus, a respeito daquilo que Jesus seria e como Jesus viria na face da terra. E talvez fique difícil poder entender como um homem, com tantos anos, séculos, mais precisamente 1000 anos antes de Jesus Cristo, poderia perceber ou descrever quem era o Messias. Mas a gente tem que entender, toda vez que lê esses salmos e os salmos de modo geral, que Davi, em alguns casos, ele fez os salmos, compôs os salmos antes do seu reinado e alguns durante o seu reinado. E esse salmo fala da glória e da honra e da grandeza de Deus e das coisas que são criadas e foram criadas e que serão colocadas debaixo do domínio desse Messias, do Senhor que viria. Talvez para nós hoje fica compreensível você entender a Jesus e o que ele seria e como ele viria, porque ele já veio e já realizou parte do que ele tinha que realizar. Mas um homem que vem 1000 anos antes ver isso antecipadamente fica assim meio complicado, porque como assegurar, né? Porque sempre a gente pergunta sobre a questão profética, quem assegura o cumprimento daquilo, quando somente vai se cumprir 1000 anos depois. Mas eu acredito que Davi conseguia perceber ou escrever a respeito do Messias da maneira como ele próprio se via, como ele se enxergava. Um homem que foi chamado para ser rei de uma terra até certo ponto importante não por causa dos seus recursos naturais, e importante não por causa da sua grandiosidade, porque era uma terra semideserta, exprimida ali entre 2 continentes, mas era uma terra estratégica porque ali era o cruzamento de muitas nações. Todas as pessoas queriam de alguma forma possuir ou herdar essa terra, porque ali era o estreitamento do caminho entre o norte, o sul e o leste e o oeste. As caravanas passavam por ali, muita riqueza, muito dinheiro, muito recurso, muita gente transitando por ali, e obviamente quem possuísse aquela terra certamente teria poder e autoridade. E Davi, quando se via nessa condição de rei de uma terra significativa e importante por causa da sua estratégia, ele não se via como um grande e poderoso homem. Ele se via como servo de Deus, como alguém menor. E quando ele consegue ver que o Messias também, da mesma forma, assim o seria. Apesar de ser destinado a ser grande, o caminho do Messias, aos olhos dos homens, seria insignificante. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Nazaré é a pior cidade da Galileia, cercada de pessoas
os mais insignificantes possíveis, pescadores sendo seus amigos, companheiros. Imagina, cercado de gente potencialmente mentirosa, porque todo pescador quase sempre é mentiroso. Não estou dizendo que os pescadores o são, mas a gente sempre tem essas histórias de que eles gostam de aumentar, de acrescentar. Imagina Jesus sendo chamado para ser o grande, todo-poderoso, se submeteu a viver, sendo o próprio Deus, se submeteu a viver um mundo de privações e provações. E Davi havia passado por isso, havia passado por solidão, havia passado por momentos sozinhos, diante do urso, diante do leão, diante do Golias. Ninguém do seu lado, ninguém perto, ninguém apoiando, ninguém junto. Então eu acredito que Davi, ele consegue ver o Messias na frente, porque ele próprio se via como um homem que necessitava de Deus, que precisava de Deus. E talvez toda essa situação que nós estamos passando no exato momento que estamos com essa peste, e mostrando como nós somos frágeis, e não é o pobre que é frágil, todo mundo é frágil, é o rico que é frágil, porque bate na porta do rico, bate na porta do pobre, bate na porta de todo mundo, do político, do grande homem, do pequeno homem, da patroa, da funcionária. Talvez esse vírus mostre o quanto nós somos pequenos, o quanto somos frágeis, que fugimos de algo que até invisível é. E por isso que ele diz que a glória e a honra e o domínio está com Deus e pertence a Deus. E ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E nesse momento em que você e eu nos sentimos frágeis, nos sentimos de alguma forma encurralados por causa dessa situação, que a gente descubra a dimensão que nós somos, o quanto nós precisamos de Deus. E que Ele, de todo desejo do coração dele, quer nos socorrer, quer ter a mesma relação que Deus teve com Davi, teve com Jesus, quer ter com você, quer ter comigo. Que Deus te abençoe e possa te fortalecer nesses dias. E mesmo diante de tantas incertezas, você saiba que tudo está debaixo do controle do Senhor. Que não cai nenhum cabelo da sua cabeça, nenhuma lágrima dos teus olhos, que Ele não tenha conhecimento. Deus te abençoe.